Fala pessoal, hoje eu tô aqui com a nossa pastora Débora, uma bênção do Senhor, que vai contar um pouquinho do que Deus fez na vida dela e ainda continua fazendo. Ela tem grandes testemunhos para contar e edificar a minha vida e a sua vida também. Pastora Débora, deixa eu conhecer um pouquinho mais da senhora. A gente nunca não teve oportunidade de conversar, né? Vamos ter agora. Com certeza. Glória a Deus. A senhora mora aqui em Portugal? Moro aqui em Portugal. Já há quanto tempo? 2 anos. 2 anos? 2 anos. E sempre fez a obra, a obra de Deus lá no Brasil? No Brasil. Brasil todo eu conheço. É mesmo? Pregava para aquela região toda lá? Toda. São Paulo, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, tudo. E sempre foi crente? Crente, servindo a Deus, né? Meu Deus, pagando o preço. Que não é fácil, né? Não é fácil. Mas não. Deus honra, né? Deus honra. Meu Deus, eu não falo nada, é só com a senhora agora. Não, tranquilo. Mas a obra de Deus ela é muito, muito maravilhosa de fazer. Hoje, muitos crentes falam, é difícil, é difícil. Não, a obra de Deus é tranquila, maravilhosa. Nós só temos que ter assim, muito respeito a quem nos convida, ao espaço que é nos dado, e sempre deixar a porta aberta. Amém. O crente, o pregador, o pastor, o obreiro na casa do Senhor, ele tem que passar e deixar a porta aberta. Porque a qualquer momento você pode voltar ou mandar alguém no seu nome. Então, se você passar e fechar a porta, aí como é que vai voltar? É verdade. Então, você tem por obrigação ter esses cuidados. Tendo esses cuidados, sempre você vai deixar saudade. Como Jesus. Eu não vi, você não viu, mas alguém falou dele. E até hoje você aguarda e eu aguardo. Por quê? Porque alguém passou e deixou a porta aberta. Não é isso aí? Marcas na vida Deixou da gente, marca né? nas nossas vidas. E nós o aguardamos ainda. Amém. Até o fim da nossa vida. Amém. E o que a senhora tem assim como um marco que Deus fez na sua vida que precisa ser testemunhado e todo lugar que a senhora vai, a senhora compartilha? São várias experiências, né? Não tem como escolher uma. Mas uma das que eu mais amo é que quando eu fiquei doente, porque eu tive mioma, e muitas vezes eu ia no hospital, tudo, e Deus usava os instrumentos dele e dizia, quando for o médico que eu separei para te operar, tudo vai dar certo. E isso eu fiquei quase 3 anos atrás de médico lá em São Paulo. É 3 sério? anos. E o mioma crescendo dentro de mim, ninguém via, só quem via era a minha família. Até a barriga, quando eu estava na igreja, ela diminuía, não sei que mistério era, mas eu sabia o tamanho que estava a minha barriga. E um dia, eu fui no hospital, aí mostrei para o médico, né? Ele mandou tirar a roupa, eu tirei, e ele viu, e ele falou assim, ninguém tentou lhe operar, fazer essa cirurgia? Eu digo, não. Ele falou assim, então, quem vai fazer sua cirurgia sou eu. Eu olhei para o cara do médico, eu falei, tá bom. Aí ele perguntou, que dia é o dia do seu aniversário? Aí eu falei, 25 de março. Aí ele falou, então, mas dia 25 eu não estou de plantão, eu estou dia 20. É esse seu presente. Eu falei, tá bom, doutor. E fui para o hospital, ele fez a cirurgia, tudo. Foi uma cirurgia muito complicada. Eu entrei na sala de cirurgia às 7h30, saí 2 e tanto da tarde. Né? E eu escutei quando o médico botou a mão na boca, assim, olhando para outra médica. Eu acho que ele queria dizer que era difícil a cirurgia. Uhum. E aí eles me operaram. E quando eu fui para a sala de observação, que agora é assim, né? Você opera, você não já vai. Você fica numa sala como se fosse uma mini UTI. Fiquei lá e dentro de mim, eu me acordei com aquele louvor que eu, toda vez que mais quem canta é jovem, né? Que fala do Espírito Santo, né? Espírito Santo, estou aqui. Meu Deus, que lindo. Me acordei com esse louvor por dentro de mim. E eu comecei a falar em línguas estranhas e chorei muito, minha lágrima caiu, né? Meu Deus. E depois, quando o médico veio, ele me operou, 2 horas me deixaram lá. Aí quando deu a hora dele ir embora, mais a outra cirurgia que foi, meus pontos, que o mioma foi tão grande que eles não fizeram do lado, eles cortaram no meio, de tão grande que era o mioma. E ele segurou na minha mão, tanto o médico como a doutora, e falou assim, a senhora sabe a gravidade do tamanho do mioma que a senhora estava? Eu disse assim, não sei. Ele falou assim, o mioma seu estava quase 8 quilos, 7 quilos, 400 e tanto. E ele trouxe para me ver dentro de um vidro, dentro de uma coisa assim, ele mostrou. E ele falou assim, olha,
Nós fizemos 3 biópsias. Eu fiquei tão preocupado com a senhora que a gente fez 3 biópsias. E nenhuma delas constou câncer. E ele disse, eu como médico, meu Deus. Porque ele não era só médico, não. Uhum. Ele é cirurgião e professor dentro daquele hospital, e eu não sabia. E ele falou assim, a senhora é religiosa? Que ele viu minha nágua, minha saia. Eu disse o assim, crente sou. É diferente, né? Aí ele disse assim, então, continue. Meu Deus. Porque eu operei uma moça com 27 anos, com 3 quilos, ela faleceu. A senhora com 48 anos, na época, 48 anos, a senhora com 48 anos, um mioma de 8 quilos, a senhora está viva, falando e andando, o que eu posso dizer? É milagre. Aí a doutora viu, porque foi 38 pontos na barriga, aí a doutora tirou, porque ele agora não faz mais curativo, né? Eles não fazem, e a doutora tirou os pontos, já estava todo cicatrizado, de um dia, da manhã, da tarde para a noite, quando eles se aproximaram. Assim, não creio. Não acredito. Meu Deus. E os pontos todos direitinho. E aí foi esse testemunho que eu fico assim, sem entender, agradecendo, sabendo que era Deus. Porque quando minha mãe, que mora em Recife, minha mãe mora em Olinda, aliás, quando eu disse para minha mãe da cirurgia, minha mãe foi orar com a minha irmã e alguns profetas. E Deus falou para minha mãe que ia me recolher. O Senhor falou para minha mãe, vou recolher tua filha. Tua filha está preparada. Meu Deus. Só que eu disse nas igrejas, muita gente ora por essa cirurgia, para Deus tomar a frente. E todos os meus amigos, né, que me amam, e foram para o monte, para a círculo de oração, em casa, e começaram a pedir a Deus. E eu não sabia. E aí minha mãe pegou um avião e veio. Me surpreendeu, ela chegou no dia da minha cirurgia em casa. Eu estava em casa, eu estava no hospital e ela estava vindo de Recife. E minha mãe ficou comigo tudo, né, cuidando de mim tudo, e quando ela viu que eu já estava andando, já tinha tirado a sonda, tudo, o hospital cuidou de mim de uma forma assim especial, e fiquei boa, andei tudo, e quando ela viu que eu estava bem, já estava se aproximando o dia dela voltar, ela segurou na minha mão, na cama onde eu estava, e disse assim, olha, Jesus disse que ia te recolher, e eu vim, porque eu vim te sepultar. Mas quando eu estava no aeroporto, Deus tomou tua irmã, minha irmã profeta. E Deus disse para mim, vai, porque eu vou dar vida à tua filha. Nossa. Porque os meus estão orando por ela. E muitos não vão entender se eu recolher. Muitos vão parar, outros vão desviar e dizer assim, se a pastora Débora morreu, e eu? Então, pelo clamor do meu povo, eu vou dar vida à tua filha. E o homem que vai cirurgiar a tua filha vai saber que fui eu. Eu vou pegar na mão do homem. Que foi isso. Então, isso me faz pregar, isso me faz cantar, isso faz eu enfrentar os problemas, né, o preconceito, o racismo, a maldade do outro, a inveja do outro, porque eu sei que Jesus fez comigo naquele hospital. Né? E eu me lembro, agora estou falando com você, eu me lembro que quando eu estava, não sei se era no momento da cirurgia ou foi depois da cirurgia, eu lembro que eu acordei, o médico me acordou. Mas antes dele me acordar, eu estava vendo um rosto todo pintado, era de um homem de idade, a barba assim para fazer, e ele todo pintado, várias cores no rosto, e ele rodeando meu corpo e rindo de mim. Aí eu disse assim, Deus, eu vou morrer? Eu não sei se será acordado, se será dormindo, não sei. Ou por causa da sedação. Eu só sei que o Espírito de Deus disse assim para mim, tu não vai morrer, porque eu estou contigo neste lugar. Meu Deus! E eu disse, Espírito Santo, Jesus, sim, estou contigo. E para você saber que eu estou com você, eu vou tocar a minha orla do meu vestido em teu ombro. Meu Deus, que lindo! Aleluia! E eu não vi Jesus, mas eu senti quando a ponta da orla do vestido dele tocou aqui. Meu Deus! Em mim. Quando ele tocou, eu já me vi já na sala de observação. E aí fui para casa, me tratei, me cuidei. E quando eu voltei no hospital para tirar os pontos, o médico falou assim para mim, e a cirurgia foi tão difícil que ele, como professor, ele colocou os 11 alunos dele para assistir a minha cirurgia. Que era algo inédito, né? O anestesista ficou na sala
E ele trouxe uma doutora também para ajudar ele. E ele me pediu permissão, eu digo, pode. Todos viram. E quando eu voltei na cadeira de roda para poder tirar os pontos, o hospital inteiro glorificava a Deus. Olhava para mim, glória a Deus, dona Débora. Oh, que bênção, dona Débora. E eu vida, não sabia por quê. Eu não sabia. E aí o médico, quando eu fui, foi no domingo, o médico que me cirurgiou não estava no hospital, estava o outro, aí ele pegou, foi para o computador. Ele falou assim, a senhora quer ver a gravidade da doença que estava, na enfermidade que estava a senhora, do problema que estava em você? Eu falei, não quero. Ele falou assim, a senhora é religiosa? Eu digo, sou, continue. Isso era para a sua morte. Nós, no hospital, eu nem o doutor, sabemos o que aconteceu. A senhora está aqui, viva, em pé. E aí, quando eu saí, foi quando eu entendi, porque vários funcionários do hospital vieram até mim, porque a cirurgia foi filmada e eu acho que andou o hospital todo. Falaram, disseram. Sim. E aí eu fiquei. E aí você vê uma coisa, saí do hospital, fui para casa, tudo bem. Com 10 dias eu fui na igreja, porque eu tinha que pregar, e eu não podia pregar por causa dos pontos. O médico falou para mim não pregar, passar um tempo, porque os pontos... Né? Sim. Foram quantos? 36. Meu Deus. 38, demais. aliás. E não tive sangue, não tive nada. A única coisa diferente de mim foi que ele foi tão bondoso comigo que ele colocou sonda em mim. Uhum. Aí eu nunca tinha usado essas coisas, foi um pouco incômodo, mas não deu nada. E aí eu fui na igreja, já estava tirado os pontos, estava andando, não tão rápido, mas um pouquinho, e contei para a pastora. Eu falei, pastora, eu não vou poder pregar, mas eu vou dar o testemunho. Foi uma bênção, Jesus salvou 3 vidas. Glória a Deus. Foi uma glória de Deus. E aí, na hora que a gente voltou, né, que era um irmão que andava comigo há 4 anos, ele e a esposa, e eu não sabia, deu convulsão no irmão, ele dirigiu. Meu Deus! Minha mãe atrás, comigo, Uhum. e a esposa dele no lado lá do passageiro, e ele dirigindo, o homem deu convulsão. Na hora que ele deu convulsão, era para o carro ir direto. Sim, direto, porque ele com o pé no acelerador. Para um poste, para um muro que tinha na frente. Meu Deus! Aí eu percebi que era ação diabólica. Aí eu peguei e coloquei a mão na cabeça dele e falei, Satanás, você está repreendido. Ele voltou a cabeça para trás e começou a dirigir normalmente. Então, quer dizer, até então, a fúria do inimigo pela tirar minha vida. Porque ele tentou na sala de cirurgia. Ele tentou na sala de cirurgia, convulsionou meu amigo, porque eu estava com os pontos recentes. Provavelmente, se eu fizesse aquela pressão que o carro faz, os pontos ia arrebentar tudo. E Jesus não deixou. Então, existe coisa nas nossas vidas que nos marca. E esses foi um dos tais que me marcou até hoje. E que autoridade. Que autoridade de Deus, porque Deus nos deu na hora. Minha mãe ficou... Minha mãe, não, vamos descer desse carro agora. Meu Deus, o que é isso? Não, minha mãe, fique quieto e vamos para casa. Fomos para casa e amém. E o irmão nunca mais também convulsionou. Foi só naquele dia. Eu nunca tinha visto que ele tinha ataque daquele jeito. E o diabo fez isso para quê? Para que ele batesse naquele muro, meu corpo fosse para frente, e aí os pontos iam abrir, ia dar uma situação bem difícil. Mas o Senhor não disse, nos usou minha irmã, e disse que a medicina, o Senhor falou assim, ó, os médicos vão ficar de boca aberta do que eu vou fazer. Nossa. O hospital, Deus falou, o hospital, os funcionários vão glorificar meu nome. E eu não sabia de nada, nem entendia. Porque minha mãe disse depois, e foi verdade. Quando foi no dia que eu fui tirar os pontos, o hospital inteiro, que sabia da gravidade do que estava acontecendo comigo ali, começaram a glorificar o nome do Senhor. Então, eu não posso parar de pregar, eu não posso parar, eu não posso. Eu sempre disse em São Paulo e volto a repetir, se não dá em Cafarnaum, desce para Nazaré. Não dá em Nazaré, desce para Galileia. Parar é que não pode. E nós não precisamos de altar para falar de Jesus. Glória a Deus. Nós não precisamos de púlpito para falar de Jesus. Nossa vida é um testemunho. Eu me lembro que uma vez eu estava muito triste e eu fui para a igreja e eu fiquei no ponto do ônibus, triste assim, e tinha 2 homens de rua que moravam ali naquele ponto de ônibus. E eles olharam, nunca falaram comigo, mas nesse dia eles falaram assim, a senhora é advogada, né? Eu até ri, eu digo, não sou não. Sim, a senhora é advogada.
Porque a senhora não advoga a nossa causa diante de Deus? A senhora é advogada. Glória a Deus. Eu olhei para a que cara deles lindo. assim, de rua, bêbado, que não morava ali. Mas quando Deus quer falar com o seu profeta, ele usa o que ele quiser. Qualquer um. Aí eu fui, aquela tristeza que eu estava indo, caiu por terra, eu disse, é verdade, eu sou advogada mesmo. Peguei o ônibus, fui, falei de Jesus com maior alegria. Então, tudo que o diabo pode fazer para entristecer, abater, ele está fazendo. Nós temos que ficar debaixo do escudo de broquel. Todo o tempo. É verdade. Todo o tempo. Debaixo da proteção do Debaixo da Senhor. proteção do Senhor. A oração é essa. Deus me protege dos meus inimigos. Espirituais e físicos. E físicos. Né? Porque, como eu falei para você, uma prostituta não me desvia, um homossexual não me desvia, um traficante não me desvia. Quem pode me desviar é o santo de mentira, que está ali perto de mim. Do seu lado. O que pode me desviar é a santinha, que está do meu lado. Então, eu tenho que ter o quê? Discernimento. De todos eles, discernimento. Para discernir os espíritos e passar por cima disso aí. Porque se eu não tiver isso, com certeza o diabo ele derruba. Deus é forte. E emocionalmente. Porque um profeta, quando ele fica dodói emocionalmente, é muito difícil ele voltar. E foi o que aconteceu comigo. Porque como a gente estava conversando antes, né? Eu desviei, culpando as igrejas, porque não tinha uma igreja que eu gostasse, mas a salvação é individual. É individual. Mesmo que eu não achasse igreja, qual era o meu papel enquanto cristã? Continuar buscando de Deus. E nunca esperar nada de ninguém, do homem. Nunca, eu sempre digo para as pessoas, não espere nada do homem. Quando eu digo homem, não é o pastor, não é a pastora, é do ser humano. Não espere, porque nesse tempo que nós estamos, tem uma palavra na Bíblia que eu nunca preguei, ainda nunca preguei essa palavra, mas eu tenho vontade, mas senhora, que eu guardo ela, está guardada. Quando fala que nos últimos tempos, Paulo disse, o homem será um amante de si mesmo. Avarentos, desonestos. E aí Paulo esculhamba com tudo. E é fato. Então, e tem acontecido isso mesmo. Então a gente espera hoje o quê? O homem é o seu próprio Deus. São articuladores, mentirosos, eles vendem. Principalmente se você tiver unção, se você tiver graça. Porque não é só você ter a graça e unção, é o carisma. E isso incomoda. Principalmente numa mulher preta, nordestina, pobre, como eu sou. Então, por que fulano tem isso? O que eu puder atrapalhar, o que eu puder impedir, o que eu puder escondê-la, eu vou fazer. Porque quem tem que aparecer sou eu. Então, tem situações que a gente sabe que são atitudes humanas. Então, se é humano, deixa lá. Eu continuo na caminhada. Porque eu já entendi, na idade que eu estou, que eu não dependo, eu não preciso de altar para falar de Jesus. Glória a Deus. Não preciso. Sou grata aos altares que Deus preparou até hoje. Mas eu não preciso, não por exaltação. Porque a minha vida não está relacionada ao altar. Minha vida está relacionada aos céus e os céus amando de Deus. Porque se for os céus sem Deus, não dá. É na fila do banco, é no caixa do qualquer mercado. Qualquer lugar eu falo na de Jesus. loja, é na lanchonete. Me deu uma oportunidade e eu Meu Deus, fui o Jesus no meio. Entende? É isso que eu faço. E eu sinto que a marca fica. Fica por lá. Eu falo, uma palavra que a senhora falou comigo ali, marcou minha vida e eu não te conhecia. E eu não, assim, terminou o culto, eu falei com a Dani. A missionária Dani, aconteceu isso, e ficou. E nunca mais a senhora voltou lá. Aí depois a senhora voltou, eu tenho que ir lá de novo para falar para ela. Amém. Isso para testificar aquilo que Deus usou a senhora para falar na minha vida. São muitas coisas, porque a gente carrega sobre nós esse Cristo. E esse Cristo, ele é milagroso. Jesus não tem nada a ver com esses problemas que nós estamos vivenciando dentro de ministério. Não é Jesus, é qualquer outra coisa. Tem coisa que é para Deus, tem coisa que é do homem. É do homem. Isso aí, para mim, isso aí é falta de respeito, isso aí é falta de amor. Porque falar do evangelho é muito fácil. É só você estudar, você ler, você gravar. É uma coisa. Agora, você viver aquilo que está ali é uma opção. É uma escolha. É uma escolha. Então, porque o evangelho não é isso. O evangelho você perde para ganhar. Exatamente. Você tem razão e perde ela.
Você tem aquela certeza que você está certo, mas você vai ter que perder isso aí, porque a sua certeza é Cristo. Amém. Glória a Deus. E não é fácil, porque você é você e eu sou eu. Entende? E quando se é me dado poder, então a certeza é minha, porque eu posso fazer você entender que eu sou mais do que você. E esses, como eu estava falando para sua filha, o que tem acontecido conosco? Nós temos dado lugar mais ao demônio, a Satanás, ao orgulho, do que a Jesus. Porque Jesus, quando, até esse dia eu conversando com a irmã, você vê, quando Jesus foi no templo, já adulto, e eu não sei se foi o pai, ou se foi ele, ou se foram os discípulos dele, os alunos dele, que colocou o nome dele, acho que foi o pai, colocou o nome da família para dar um testemunho. E chegou o dia de Jesus. E Jesus, todo amostrado como ele é, porque ele é o resplandecer da manhã, exatamente. Ele vai lá e abre o livro, logo no livro do profeta Isaías. E ele diz bem claro, né, que ele endireitava caminhos, que ele era isso, que ele era aquilo. E aí os mais velhos, os sacerdotes mais velhos, não gostaram, porque além dele ser novo, perguntaram, ele é filho de quem? Aí alguém disse assim, é filho de José. Mas quem é José? É um madeireiro, um homem que trabalha com madeira. Aí ele não gostou. Aí o que é que eles fizeram? Isso foi fora do templo? Não, isso foi dentro do templo. Eles pegaram, começaram a querer empurrar Jesus de penhasco abaixo. Que o templo era aqui, tinha uma descida. Eles começaram a querer tirar Jesus. Foi o que Jesus fez. Jesus não podia fazer igual o super-homem, soltar poder para fora e fazer igual uma aranha. Não, ele não fez. Ele se conteve para que não houvesse o quê? Escândalo. Ele se conteve e ele percebeu que todos não queriam ali. E ele foi se afastando e saiu. Só que esse mesmo Jesus que passou por essa humilhação na frente dos pais, na frente dos alunos de ministério e de todo o povo que estava ali, é o mesmo Jesus que dias após ele desce em Naim. Nossa, é forte. É forte. Muito é o forte. mesmo Jesus. Só que esse Jesus também estava inserido naquela palavra linda que diz em Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. E aquela multidão que vem com Jesus foi a que viram ele ser envergonhado dentro do templo. Muitos. E a multidão da viúva de Naim. Duas multidões. E Jesus vem. E sempre nesse tempo, eles mandavam alguns que sabiam da fama de Jesus andar para observar o que Jesus andava fazendo. Porque Jesus era um revolucionário, né? Exatamente. Jesus era uma mudança de religião muito grande. Então, do clero, lá do meio do sacerdote, tinha que ter alguém para ver. E quando Jesus se depara com a viúva de Naim, Jesus vai lá no caixão, na esquife, onde estava o menino, adolescente, e Jesus, primeira coisa que Jesus diz para a mãe, é dizer bem lindo para ela, não chores mais. Aleluia. Tantas mulheres chorando. Jesus sabia quem era a mãe do menino. Ele vai até a mãe do menino, não chores mais. Vira, olha para o menino e diz assim, levanta. Aliás, não levanta não, ele manda levantar, ele pega, ele ressuscita, pega na mão do menino já ressuscitado e leva o menino até a mãe. Meu Deus, que forte. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Porque aquela mãe era viúva e o provedor tinha morrido. Então, o que eu entendo? Que Jesus, ele cuida de nós. Amém. Ele se preocupa com nós. Amém. E a multidão que estava com Jesus sabia quem ele era. Então, começaram a glorificar. Amém. Mas a multidão que estava com ela sabia quem era Jesus? Não, viram agora. Aleluia. E alguém que veio para ver o que Jesus estava fazendo, gritou, bradou no meio da multidão. Vejo que Deus levantou um profeta no nosso meio. Quer dizer, quem botou para fora, quem disse que ele era apenas um filho de madeireiro, agora viu que o Espírito de Deus era sobre a vida dele, a tal ponto de ressuscitar alguém e devolver. Então, a preocupação nossa hoje, pregando o evangelho, é o quê? Que o nome dele seja glorificado. Aleluia. O nome dele. Que os céus sejam baixados sobre a terra
E que os anjos tenham liberdade, com autorização dele, de fazer a obra do Senhor. É isso. Então, nós temos que ter esse cuidado, como pregadores da palavra de Deus, nos conter, né? Tomar conta do nosso ser, para que não haja nenhuma exaltação, mas que a exaltação seja sempre dele. Se eu tivesse, como eu estou aqui, eu faço. Mas a outra pessoa que você vai chamar também vai fazer. Até melhor do que eu. Você está entendendo? Maiores. Justo. Porque se Cristo teve a humildade de dizer, olha, eu fiz até aqui, mas vós farão muito mais. Isso é humildade, isso é simplicidade. Isso são coisas que só na caminhada verdadeira com Cristo você aprende. Isso aí não é para qualquer um. Isso não é faculdade. Eu tenho 2 faculdades, mas o que eu aprendi veio do céu. Amém. Entende? A faculdade a gente faz porque é necessário, porque vamos falar do Senhor. Existem pessoas que precisam conhecer Jesus de uma forma mais acadêmica. E existem outros que, como Jesus falava, parábola. Então, nós temos que entender isso. Eu não fiz 2 faculdades para dizer para o irmão, irmão, você está falando para o modo e por onde? Não. Eu fiz porque Deus me autorizou a fazer. Eu pedi permissão a Deus para fazer. E Deus me deu. Mas não me acrescentou grandiosidade. Não, apenas conhecimento. Mas eu sou uma pessoa que eu converso com um carpinteiro, com um pedreiro. Não faz exceção. Não, de forma nenhuma. Coisa linda. De forma nenhuma. Porque isso é evangelho. Coisa linda. Então, Jesus era... Por isso que os sacerdotes ficavam virados com Jesus. Por quê? Porque Jesus, sendo o que ele era. Ele era humano demais, 100% humano. Meu Deus. Então, é isso que nós temos que entender. Não é deixar de comer, de dormir, viver uma vida de desleixo, não. É você saber quem você é em qualquer situação que você esteja. Isso é que é importante. Você conversa com a rainha, com o governador, com o presidente, mas você conversa com um irmão que limpa um departamento, com um irmão que limpa uma casa de banho, com um irmão que limpa a igreja, na mesma proporção, né? Sem de fazer diferença. Isso é quando você é demonstrado pela palavra de Deus. Isso é o evangelho. Glória a Deus. Entende? Isso que você tinha falado sobre a viúva de Naim, me chamou muito. Me fez entender, né, que ali Jesus, eles só foram entender que Jesus era Jesus depois do milagre. Sim. Né? Sim. Só entenderam que era verdadeiramente Jesus e assim aconteceu que na ele nossa tinha vida. o poder. Ele tinha o poder. Que tinha o poder só depois do milagre. Só depois do milagre. Porque existem pessoas que, assim, como nós estamos falando mais para quem serve a Deus, para quem está cansado, para quem abandonou o trabalho do Senhor, que tem muitos que precisam ver para crer. E eu acredito sem ver. Amém. Entende? Porque eu sei quem ele é. Ele é mistério. Amém. Ele é um mistério. Ele não é igreja, ele é mistério. Aliás, ele não é 4 paredes, ele é mistério. E o mistério de Deus não é padronizado por homem nenhum. Glória a Deus. Nenhum. Me lembro de um amigo meu, que ele é um pastor amigo meu, que ele é da Amazonas. E quando ele sempre ora, ele orava dentro das matas na Amazônia e Deus tomava ele com um cântico de um pássaro. É a coisa mais linda. Que lindo. Ele grita assim igual um pássaro. E ele sabe que é o Senhor falando com ele. Amém. E o pastor dele da capital chegou nele e falou assim, olha, fulano, vou dizer o nome para ser ética. Vai vir um pastor de fora aqui e eu quero que o irmão se contenha, para o pastor não se assustar, não tomar medo e tal. E ele falou, tá bom. E ele foi. Mas o que aconteceu? Quando chegou lá, Deus começou a tomar ele com aqueles cantos que ele cantava lá dentro da mata. E alto, e alto, e alto. E o pregador estava lá. O que aconteceu? Aí o irmão, o pastor, sempre falava, irmão, não sei o que, se aquieta. E ele cantando. E o outro que veio de fora, se alegrou no Senhor. Tanto que ele desceu do altar e foi até o irmão que estava daquele jeito, e abraçou o irmão, e chorou, e se abraçaram. Aí que o irmão cantou em mistério com ele, foi a coisa mais linda. Depois o pregador subiu, e o pastor chegou, abaixou a cabeça assim, com vergonha, pensando que
E não, mas era a presença de Deus. Depois, quando o pregador subiu, o pastor, o pregador, disse assim, olha, coisa mais linda que Jesus falou comigo. Coisa linda, irmão, eu sou filho de índio. Ah, que lindo! Eu sou filho de índio, irmão. Meu Eu conheço o que Deus Deus estava falando comigo. E nunca mais o pastor local disse alguma coisa com esse irmão. Então, como a Bíblia diz assim, porventura sabes tu como Deus opera? Cada um tem seu jeito, Amém. Sua forma, suas marcas, seus limites, e que deve ser respeitado pelos aqueles que estão na liderança daquele departamento, daquela igreja. Cada um tem as suas marcas, né? E eu tenho, não é que eu tenho que saber de todas as cicatrizes, mas eu tenho que ter uma base para poder haver o respeito mútuo, né? Isso é que nos falta, que hoje nós não queremos mais, somos civilizados só para mostrar que nós somos educados, mas não somos civilizados de respeitar o outro a tal ponto. É verdade. Entendeu? Muito verdade isso. E no fundo deixamos as emoções, nossa, agir e agimos com selvageria. É verdade. Como animais. Não, porque o animal é irracional, mas o animal só agride o dono se o dono agride ele. Até a própria cobra, né? Não é a troco de nada, Justo, não é a troco de nada. Então nós temos que ter muito cuidado como líderes, como pastores, como mulheres de Deus, essa questão do relacionamento. É muito sério. Para que alguém não pare por causa de mim. Alguém não deixe por causa de mim. Isso é que é terrível, né? O que tem muito acontecido no nosso meio é isso. As pessoas estão parando, as pessoas estão deixando de fazer por causa de. É verdade. É um perigo, né? Mas pode falar aí. Meu Deus, que coisa linda, quanta experiência. Assim, Irmã, eu estou vendo um negócio aqui que eu tenho que ver. Desculpa, pessoal. Não. Eu tenho que ver aqui que é uma bênção que está chegando. Oh, glória. Eu tenho que ver se essa bênção chegou. Glória a Deus, fica à vontade. Mas é isso, minha irmã. É isso que acontece. E as pessoas, elas se deixam ser levadas por esse sentimento. Qual o sentimento maior que eu vejo hoje, como pregadora da palavra de Deus? É esse sentimento de orgulho. Tem um hino, não sei qual é a igreja, qual é o grupo que canta, que diz que o orgulho me tirou do jardim. E é verdade. Ah, sim, sei qual é verdade. Nossa, é mesmo. Verdade. Eu sou, eu tenho, eu posso, fulano vai ver o que é que eu faço, fulano vai ver o que eu sou capaz, ele ou ela vai ver quem eu sou. O ego, né, inflado. Então, esse é o cuidado, porque se teve uma das coisas mais lindas em Jesus, era esse ademonstrar de espírito. E a gente tem que se espelhar em Jesus. Em Jesus, porque Jesus é o melhor exemplo. Você vê que quando ele chama os alunos em ministério para entrar dentro da pedagogia do evangelho dele, ele, logo no início, ele diz, alguém aqui vai me trair. E Pedroca, né, meio nervosão, ele, Senhor, mostra quem é, nós vamos quebrar a cara dele agora, vamos tirar. Não, deixa ele, a sentença dele já está sobre ele. Mas deixa ele aí para ele ver. Então, muitas vezes a gente deixa esse lado de Pedro agir. Quando o traidor, ele tem que ser uma coisa que me pole também. Porque quando eu sei que eu tenho alguém contra mim, naquele ambiente, eu vigio mais, eu oro mais, eu tenho mais cautela. E querendo ou não, tem muitos irmãos que falam, Deus vai pegar Penina, Deus vai matar Penina. Não, Penina era o polimento de Ana. Se Penina não se levantasse, Ana não se posicionava. Se Penina não botasse ela para trás, Ana não ia rogar para ter. Eita, é forte. Então tem coisa que tem como se adaptar, não tem coisa mais linda que você sabe que é da pérola, né? É forte. Você vê a ostra, as pessoas olham ela, acham lindo, maravilhoso, mas existe um processo no mar, que é chamado mar em revolto, embaixo. Não tem as ondas que a gente vê? Esse processo acontece embaixo também. E justamente é nessa hora, muitas vezes, que ela está com o quê? Com a ostrinha dela está aberta. Está aberta. E ali cai um fragmento.
uma partícula bem pequenininha de uma pedrinha cai entre os músculos, porque ela não tem ossos, é músculo. Mas o músculo, a mesma coisa é você e eu. Se eu fizer assim aqui nessa madeira e tiver uma fé e entrar aqui, o que acontece? Então ela passa o tempo inteiro, louvado seja Deus. Estou sentindo a presença de Deus. Também. Irmão Stephanie. Deus está falando comigo. Então, nesse processo que ela vai passar, porque Deus chamou aquela ostra para gerar pérola, Amém. ela começa a lacrimejar. Há uma vulcanização em cima daquele processo. E dura anos, meses. E ela começa a lacrimejar em cima daquela partícula pequenininha. Não é uma pedra enorme, é bem pequenininha. Mas dentro do músculo incomoda, porque dói, não faz parte do couro. Mas ali vai ser gerado o quê? Uma pérola. O processo é difícil, é de lágrima, porque a lágrima, ela materializa. Ela dá valor àquilo que está sendo gerado lá dentro. E, demora. E quando o pescador, depois de muito tempo, ele não sabe qual é a ostra que tem pérola. Não, nem todas geram pérola, mas tem uma que gera. E ela é achada. E agora, como é que vai fazer? Eu não posso, eu quero a pérola, mas eu vou ter que fazer o quê com a ostra? Tirar dela a vida. Então, é o nosso processo, como profeta, como ministro de Deus. Somos assim. Amém. Somos desse jeito. E não existe a igreja a igreja de parede preta, azul, amarela, o ministério de fulano. Não. O processo é esse. Mas hoje, quem é que quer chorar? Quem é que quer pagar o preço? Quando o orgulho é maior. Porque hoje a gente vê o povo chorar, muitas vezes não é pela aflição que está passando, é pelo orgulho. Mexeu em mim, tocou em mim, falou de mim, Deus, mata fulano, Deus, fala... Não, o processo dela, de lágrima, é porque algo especial estava sendo gerado. E ela não tem como, porque ela não tem mão. Não tem como ela arrancar aquilo. Ela vai se adaptar àquilo ali dentro dela, aleluia, fazendo parte do corpo dela, e aquilo vai levá-la à mortificação, à morte. É igual nós. Quando eu tenho um processo que eu estou passando, um momento que eu estou passando, isso me mortifica, porque eu começo a orar, eu começo a jejuar, eu começo a vigiar, eu começo a olhar. Isso vai tirando o que de mim? Meu eu. A tal ponto que eu já chego a um ponto de alguém dizer assim, o que está acontecendo com você? Não estou acreditando. O que é isso? Você está morrendo. Não é assim que o povo fala para a gente? Você está morrendo. Não, eu estou no processo de criação de pérolas. Amém. Essa é uma cuidado. Então, é isso. Hoje, esse evangelho que é prego, e eu digo sem voltar atrás, esse evangelho que é prego, em muitos lugares, é anátema. Porque crente sofre sim, crente perde, viu? Crente fica doente, crente é humilhado, mas tem uma coisa, crente, Deus abre porta. Amém, Jesus. Prepara a mesa no deserto. Amém. Deus cura, porque fui curada por Deus. Glória a Deus. Entendeu? Deus nos coloca em nações, porque estamos aqui. Amém. E daqui iremos para outros lugares, porque Aleluia. o vento de Deus vai soprar ao nosso favor. Amém, Jesus. Crente tem carro, crente tem casa, crente come bem, mas o processo não é brincadeira, não. É de pérola. Então, hoje, esse evangelho de triunfalismo, que eu só venço, que eu só ganho, que eu só tenho... Não, isso aí é pregação de prosperidade, isso é mensagem de coach. Mensagem de coach, né? Autoajuda, autoconhecimento, mas evangelho não. Evangelho é carregar uma cruz. Até ajuda, mas não transforma a vida. Né? Carregar uma cruz. Qual é a cruz que você tem carregado? Você vai diminuir, serrar no meio? Não, você vai pedir força, porque sempre no caminho do Gólgota, sempre vai ter algum sirineu. Lembra do sirineu? Era etíope, preto, pobre, estava em Jerusalém, aleluia, foi trabalhar para poder ir adorar,
estava com as suas roupas brancas, e os soldados, para humilhar, jogou ele debaixo dos braços de Jesus, assim, carrega você. E ele carregou. Né? Se manchou todo do sangue de Jesus sobre suas vestes, e lá na frente os filhos dele, que era agora apóstolo de Paulo, fala quem era aquele que carregou Jesus. Foi o próprio pai deles. Então nós não entendemos, né? Porventura sabes tu como Deus opera. Nós não entendemos o que poderá acontecer amanhã, mas nós temos promessas do Senhor. Vamos carregar nossa cruz. Vai no passo do gado, não fica com pressa. Né? O apressado, ele sempre pega algo muito cru. E nós que somos do Brasil, do Nordeste, não gosta de comida crua. Não. Né? Vamos no passinho do gado. No ponto. No ponto. Meu Deus, é forte. Devagarzinho, não precisa... Não. Porque minha amiga é assim, Stephanie. Nós temos que entender que quem é exaltado é o Senhor, amém, não nós. Agora, como eu disse para sua filha, Deus, a glória é dele, mas a honra é nossa. E a honra que Deus nos dá não tem principado, potestade, não tem homem nem mulher que tire. Glória a eu Deus. Sempre digo, você quer o que eu tenho? Tire de mim. Glória a Deus. Você puder tirar. Você pode tirar isso aqui, você pode tirar minha blusa, você pode tirar meu cabelo, o arranjo, mas o que tem dentro, a essência. É essência. Foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou e é nominal, tá? E foi o preço que você pagou. O preço que paguei, estou pagando. Exatamente. E é nominal, é no seu nome. E no seu tempo. Então eu não posso tirar de você e colocar em mim. E nem você pode tirar de mim e colocar, porque quando o Espírito perguntar, ele vai dizer. Né? Mas você não é. É a pastora Débora. Você não é a pastora Débora. Você não é Stephanie. Você não é Stephanie. O que você está fazendo aí, Débora? Você não é Stephanie. Volta para você, Débora. O que você está fazendo aí, pastora? Isso aí é da Stephanie, não é seu. Deixe seu olho grande. É verdade. Deixe da sua mal intenção. Deixe da sua crueldade. Porque as pessoas estão dando lugar à crueldade, à maldade de alma. Entende? E não é saia comprida, não é louvorzinho de sofrimento, não é gravata, não é roupa bonita, não é eloquência, não. Não. É a presença do Espírito Santo. E Deus limita porque Deus conhece. Deus só dá a quem Ele conhece. Glória a Deus. E confia. É forte. Confia. Pode falar, menina. É forte. E se eu quero esse espírito, igual a gente estava falando, né, que essa honra que é sua, então também eu tenho que pagar o preço que você pagou. Tem que pagar. Tem que descer o tanto que você desceu. Né? Porque, toda hora, hein? Exatamente. Tenho que buscar na intensidade com que você buscou. O espírito é o mesmo, mas a honra é individual. É individual. E é dentro da sua... O que eu acho interessante de Jesus é isso. Além de ser individual, que ela é para mim, ela é dentro das minhas necessidades. Exatamente. Tem coisa que você Ele passa... preenche lacunas que não tem... Como você falou um pouco do seu testemunho. Tem coisa que você passa que eu não conseguiria passar. E eu tenho que entender isso. Tem coisa que eu passo que você não consegue passar e eu nem te digo, para você não querer não passar. Não, eu sempre bênção, vitória, vem, bora para cima. Porque se eu te detalhar, você vai dizer, quero não, vou ficar aqui no meu cantinho. Porque não é fácil. Não é fácil. É luta, e assim, muito assim, trabalha na sua emoção, nos seus sentimentos. Porque o que o diabo quer fazer? Ele quer nos deixar prisioneira de nós mesmos. É superação. Você tem que superar as coisas. Superar as palavras, as más intenções, os más pensamentos. Superar o racismo, o preconceito. Porque as pessoas são preconceituosas. Elas são racistas. Né? E você tem que se superar. Porque ainda mais aqui também em outro país. Principalmente né? em outro país, Europa. Né? Aqui eles são mais do que no Brasil? Com certeza. Aqui é bem visível o preconceito racial. Só que você tem que ser você. Né? Você tem que ser você. Não se sentir humilhada, como é que se diz? Não deixar aquilo entrar, mas você está vendo que aquilo existe. Meu Deus.
que ele existe. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que ser uma pessoa muito segura do que você é. Saber quem você realmente Quem você é é. em Deus, né? Justo. Meu Deus. Você tem que ser muito segura. Tipo uma Maria Bonita, né? Porque Maria Bonita, a esposa de Lampião, ela sabia quem era ela. As mulheres morriam de medo. Tem na história de Pernambuco, aquela parte de Pernambuco, Paraíba, né? Você vê que quando a Maria Bonita descia para comprar alguma coisa na cidade, as mulheres ficavam de cabeça baixa, para não olhar Lampião. Porque a fama dela era o quê? Uma mulher que batesse de frente, essa mulher perdia a orelha. Ela cortava a orelha da mulher. Então, quando elas chegavam com o bando dela nas cidades, as mulheres baixavam a cabeça para não olhar para o Lampião. E olha que não era aquela coisa linda, mas era o marido dela. E ela era ciumenta. Então, a fama dela era isso. Ela dissipava a cabeça das mulheres de ciúme, porque só olhou para o Lampião. Meu Deus. Justamente. Então, você tem que ser a mulher crente, a mulher pastora, a mulher que quer fazer a obra de Deus, ela tem que ser muito crente dela mesma. Não é ser superior, é ter confiança em si. Amém, glória a Deus. Né? Porque você vai ouvir muita coisa que vai lhe ferir, coisas que vai querer lhe atrapalhar, coisas que você vai ficar de boca aberta. E você tem que saber, eu não sei se você chegou nesse tempo, que você viu tinha um liquidificador no Brasil, não sei se chegou aqui na Europa, provavelmente é daqui que vai para lá, né? Ou dos Estados Unidos, que ele tinha um filtro dentro dele, lembra? Não, era assim, um liquidificador, que ele tinha um filtro no meio. Ah, sim, sei. Você botava a fruta, tudo, ele batia e sugava o bagaço. Sim. Assim é a nossa vida. Tem que ter esse filtro. O que me serve deixar como tudo suco, de ruim lá. O que me serve de suco, eu bebo. O que é bagaço, eu jogo fora. E educadamente. Linda. Meu Deus, é forte. Né? Não adianta. Você já tomou um suco com bagaço? Como é horrível. Você sente o sabor do suco? Ou você sente do bagaço, ou pode sentar lá. Não, você tem que tirar. E tirar com classe. Nossa, é forte. E tem coisas que que a gente leva na nossa vida, que você tem que ter muita coragem. Coragem. Não é fácil. Por isso que Deus nos fez o quê? Mulher. Amém. Nós temos algo a mais. Queiram os homens ou não queiram. Fique com raiva ou deixe de ficar. Nós temos algo a mais. A sua visita aqui não foi. Você tem que dizer, nós temos, porque nós parimos. Né? A mulher pare, a mulher cuida do filhote dela. A mulher luta e continua de pé. Amém. Esquece a dor, quando está parindo, meu Deus, esse é o último, nunca mais. Aí quando vê o bebê falando, mamãe, não quero o outro. Mas esqueceu da dor? Somos nós, mulheres, fortes, vencedoras. Hoje nós temos, como estamos no meio das mulheres, a gente pode esquecer delas que somos nós. Você vê, hoje nós temos mulher piloto de avião, mulher comandante de forças armadas, não é isso? Mulheres diretoras de empresas imensas. Nós temos. Mulheres que pilotam uma Scania, um caminhãozão. Né? Em São Paulo eu via muitas mulheres que pilotam um metro, lá a gente chama metrô, aqui chama metro. Coisa mais linda, um comboio. É verdade. Coisa mais linda. Você vê assim, abre a porta, sai aquela mulher. Você dá glória a Deus. É lindo demais, né? É lindo. Então, lindo. Foi isso que Deus nos fez, mulher. Nós somos fortes. Amém. Nós somos fortes. Amém. E a nossa força é interessante, ela aparece na aflição. É verdade. Meu Deus. Nossa força aparece no momento de aflição. Acabei de falar isso para Dani antes de você chegar. Pronto. Tinha mandado esse áudio para ela. Pronto. Isso é que nos importa. Quando você diz assim, eu não consigo, eu não tenho força, meu Deus. Aí você vê que dentro de você nasce um gigante. Na verdade, ele estava adormecido. Foi a luta, foi a prova que fez ela sair. Porque a gente ama a zona de conforto. Né? Queria eu estar na minha caminha, deitadinha, tal, mas não, tem algo a ser feito. Entendeu? Então as mulheres têm que acordar. Mulher tem que saber dirigir.
Isso dizia minha pastora Franciele, que já dorme no Senhor. Aprendi isso aqui em Portugal. Ela dizia que empoderamento são as mulheres que dirigem o seu próprio carro. Que a pior coisa é depender do homem para levá-la. Para fazer tudo. É verdade. Então, na minha igreja, eu oro por todas as irmãs para elas aprenderem a dirigir, ter o seu próprio carro, do seu próprio suor. Porque quando tiver evento, consagração, alguma coisa, ela vai com a turma dela, tranquilo, deixa tudo pronto para o homem. Olha, eu vou buscar Jesus. Ele vai falar o quê? Nada. Porque já está tudo pronto. Então, a mulher ela tem que querer isso. Eu não consegui no Brasil, vai conseguir aqui. Eu não consegui, vai conseguir agora. Porque Deus, ele nos deu essa dependência. Amém. Você vê, Jael foi muito interessante, um nomezinho bem pequenininho, né? Mas a profeta Débora, a juíza Débora, a Débora fala dela porque Débora não era ciumenta. Eu acho que é uma característica das Déboras, não é invejosa. Então, Débora foi, a profeta diz assim, olha, Baraque, você tem que ir para a guerra, pelejar e tal. Baraque não era bobo. Baraque disse assim, eu vou se tu for comigo. E muitos falam de Débora, mas não entendem que Débora não tinha 15 anos nem 20. Os estudos vão dizer que Débora tinha entre 83 anos, 83 a 84 anos, quando ela foi para essa guerra. Não sei como que foi, se ela foi num cavalo, num carro, não sei. Eu sei que ela tinha 83 a 84 anos, e ela foi. Mas antes de ir, Débora profetiza e diz para ele, nós vamos para a peleja, mas Deus já nos deu a vitória. Mas a honra será de uma mulher. Glória a Deus. Não sei. E ele foi. Talvez até Baraque pensasse que seria Débora que ia matar Cícera, né? Porque ela disse em profecia, em cântico, que seria a honra de uma mulher. E foi. Quando chega à altura da guerra, que eles estão pelejando nessa guerra, Cícera sai do posicionamento que ele estava e se esconde aonde? Na tenda de Jael. Jael não tinha nada a ver, porque Jael era nômade, era de outra tribo. Mas só que Jael sabia da fama do Deus de Israel. E ele sabia que quem pelejasse a favor do povo de Israel, Deus seria a favor da pessoa. Então Jael vai, como todos conhecem, e mata Cícera. E quando Baraque chega, pergunta, ela mostra para ele onde ele está morto lá, cravado, uma estaca na cabeça, e ela foi honrada. E não só foi honrada por ter assassinado, matado o inimigo de Israel, mas, segundo a lei, ela tinha que ser abençoada. Glória a Deus. Então, uma mulher que agora vivia uma casa, uma tenda ali, uma tenda acolá, ela teve território dela mesma. Ela teve o lugar dela, ela teve a tenda dela. Então, não vale a pena guerrear entre nós. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Amém. Porque quando eu faço por você, a mão de Deus é estendida ao meu favor. Amém. Quando eu lhe ajudo, quando eu cuido, quando eu supro a sua necessidade daquele tempo, oh meu Deus. Amém. Eu tinha uma irmã, eu nunca esqueço dela, eu passei muitas lutas em São Paulo. E essa irmã, ela sempre, quando eu ia na igreja dela, ela dizia que a minha roupa era muito, muito cheirosa. Eu disse, nossa, pastora, me ensinar, sua roupa é tão limpa. Aí ela perguntou, o que a senhora usa? Eu peguei e disse. Aí o que aconteceu? Ela ficou mais de 2 anos comprando. Todo mês ela ligava, ela comprava o sabão que eu gostava e o Comfort. Meu Deus. E ela era de outra igreja. Muitas vezes ela ligava, a senhora está onde? Eu estou aqui. Então passa aqui em casa, eu já comprei seu sabão e o seu Comfort. Irmã, não precisa. Muitas vezes eu tinha comprado. 2 anos, até eu sair de lá de São Paulo e para o interior. E quando eu não vinha buscar naquele mês, no outro mês, era 2 sabão, 2 Comfort. Que lindo. Cuidou de mim, assim, de um detalhe. E são detalhes que a gente não esquece. Não esquece, os mínimos detalhes, né? Eloíde, lá do Parque Figueira Grande, setor 6. Ela fez isso comigo. Justamente. E muitos irmãos. Mas isso acontece quando o profeta ele tem a humildade de ser cuidado. E existem muitas pessoas que não querem ser cuidadas por ele. É verdade. Soberbas. Eu sou tal, não preciso de ninguém, não quero ninguém na minha casa não entra ninguém. Eu não entendo. Para mim, falta algo. É verdade. Né? Às vezes está escondendo alguma coisa. Com certeza. Dizia o meu pastor
presbítero, né? Presbítero Nazaro, lá em Recife, era da tua filha, até menor. Ele dizia, mães, vocês estão no ciclo de oração, né? Porque o ciclo de oração no Recife é o dia todo. Ah, sim. É das 9 da manhã, 8 horas da manhã, até 4 horas da tarde. Meu Deus, 2 períodos. E ele dizia assim, limpou a casa. Ele não sabia ler não, viu? Limpou a casa, disse um amém. Se o marido chegar agora, tem almoço, amém. Levou os meninos para a escola, amém. Posso ir lá, amém. Não deixou o lixo atrás da porta e nem debaixo do tapete. Não é, irmãs? Amém. Primeiro a sua casa. Primeiro a sua casa. Ele dizia assim, não adianta você estar aqui, passar o dia aqui, quando chegar em casa, o marido vir aqui falar alguma coisa comigo. Meu Deus. Então as irmãs se acordavam às 5 horas da manhã, 4h30, fazia o almoço, deixava o café pronto, logo tomava conta já levava as crianças para a escola e ia para a igreja. Não deixava nada a desejar. Aí meio-dia, levanta, tem palavra, aí meio-dia e meia, elas iam para casa para dar comida para aquelas crianças que saíam meio-dia, 11 horas, almoçava, trocava aquelas crianças, levava para onde? Para a igreja. Que lindo. Então, hoje as pessoas não querem mais ter essa vida. Não. É só máscara. Só aparência. Só aparência. Só aparência. Jesus conhece. Jesus sabe. Jesus vê. Por isso que muitas vezes a língua estranha é pouca. O mistério é pouco. A graça é pouco. Porque Jesus colocou, você não foi Jesus. Houve um limite, porque ele sabe quem é você. É verdade. É isso que está acontecendo no nosso meio. E, infelizmente, quando a graça é superabundante, a Bíblia diz que onde a graça entrou, a treva se acabou. Não é isso? Se acaba. Onde a glória de Deus desce, ela sobe e lambe todo o ambiente, desce pelas colunas. Está na Bíblia. É como água, né? Que vai, não é que ela invade, ela vai entrando onde é por direito dela, vai embora, porque ninguém domina. Porque estamos com tanto limite de poder, tanto limite da graça de Deus, porque nós estamos colocando esse limite. Exatamente. Nós estamos fazendo barreiras, barragens, limitando o poder poder de Deus. Deus quer agir e não consegue porque nós não deixamos. Não se chora. Eu deixar alguém ver eu chorar, que é isso? Eu sou fulano de tal. Então. Porque tem gente que fala assim, Deus vai invadir. Não, Deus não é. Deus não invade nada. Deus só entra. Ele bate. Ele bate. Na Ele Bíblia. pede para entrar. Não, é o que está acontecendo. Meu Deus, que foda. Deus falou com você, mano? Falou comigo Tremendamente. A mim também. Eu não precisava nem postar um vídeo. Deus já falou comigo. É sua humildade. Que coisa linda. É humildade. É humildade. Eu acho que isso é muito importante para nós. O crente ele tem que saber. A mesma pessoa que toma um café, eu gostava muito, irmão, marcava comigo, eu sempre marcava nas padarias. Onde eu estava, eu avisava, estou aqui. E sempre vi um crente tomar café comigo. É incrível. Eu fazia uma live pequenininha. Não, estou aqui nessa padaria aqui, quiser tomar um café. Quando eu via alguém, aparecia. Então, mas era a mesma pessoa que quando ia pregar, que estava no hotel hospedada, a mesma pessoa. Amém. Que coisa Entende? Você tem que saber. Porque o ambiente fica lá, sou eu que saio. O ambiente não é meu. Entende? Eu estou lá como uma peça, mas eu saio. Então eu acho que a gente tem que entender isso. Nada é nosso. É tudo emprestado. Tudo emprestado. É verdade. E quando você abre mão disso, você galga muitas coisas assim que você diz. Eu já tive hospedado num hotel em Campinas que eu não acreditei. E eu nem sabia usar. Sou franca de lhe dizer que agora eles usam um cartão, né? Menino mais forte de filho. Aquele hotel lindo, tudo escuro. E cadê eu dentro do escuro? Como é que eu gritei? Eu gritei com o rapaz. O rapaz da recepção veio. A senhora não sabe fazer isso? Não sei, meu filho. Me ajude, meu filho. Aí ele botou a mão assim, eu segurei nele, que estava escuro. Aí ele foi, botou assim, um negocinho assim, abriu. Quando a senhora descer, a senhora
me liga que eu vim buscar a senhora. Eu fiquei 3 dias lá, foi sexta, sábado e domingo. E eu, na maior humildade. Tem uns que para acender a luz tem que bater palma. Eu bater palma. Muita tecnologia. Mas é a mesma irmã que quando eu ia para Belo Horizonte, o governador Valadares, ou Bahia, ou Rio de Janeiro, dormia na casa do pastor que me convidou. Amém. A pessoa não muda. Mas as pessoas, elas se deixam levar por status. E elas vão mudando. E de repente a pessoa vai lá ouvir uma palavra, vai lá ver, não tem nada. É vazia. É vazia de Deus, é verdade. Fala a palavra porque conhece, mas não tem unção, exatamente. Não tem graça, não acontece nada. Por quê? Porque Deus conhece o coração. É verdade. Entendeu? É isso aí. Isso é muito forte. Não. Você quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Já terminou? Não, você que sabe. Se quiser continuar, pode continuar. A mensagem que eu quero dizer para os irmãos é sobre a viúva de Naim. Amém. Porque ela não esperava o que ia acontecer, ela não sabia o que ia acontecer. Né? A Bíblia diz que as amigas pleiteavam, choravam. Mas o que me chama a atenção é esse espetáculo que Deus tinha preparado para Jesus. Porque Jesus estava triste, porque ele foi envergonhado. Né? E os mesmos que estavam, acho uns 70%, lá dentro do templo e viu a vergonha, foram os mesmos que começaram a glorificar e exaltar o nome dele. Então eu quero dizer a você, mulher, homem de Deus, profeta do Senhor, se acalme, tenha paciência, tenha calma. Não se precipite em defesa. Deixe o Espírito Santo pleitear esta causa. Deixe Deus tratar esta peleja. Como Deus disse ao rei, aleluia, Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar. Eu, o Senhor, pelejarei por vós, alabaraçura iminência. E vós, ele disse assim, olha, Débora, macia, te acalma. Olha, Stephanie, te acalma. Olha, como? Manu, te acalma. Essa guerra é minha. Porque o interessante de Davi, quando Golias veio para cima dele, Davi disse para Deus, olha Deus, ele está falando do teu povo. Então, nós somos o povo de Deus. Por isso que Deus deu estratégia e sabedoria da vida e derrubar um gigante daqui. Porque ele tocou no povo de Israel. Quem é que tem tocado em ti? Quem é que tem te vendido? Quem é que tem te traído? Quem é que tem, como é que se diz? Feito com você atitudes e atos, racismo, preconceito contigo. Quem é? Eu pelejarei a tua causa. Foi como Jesus pelejou a situação da viúva. Porque era a viúva, tinha perdido o filho. Como é que essa mulher ia viver daqui para frente? Ia viver de pedido de esmola, porque era a situação da época. Que não era como hoje, que a gente perde, né, Stephanie? Tudo e vem, trabalha e vai. Não era. Ela ia ficar pendente de esmola, ou vivendo do que as amigas poderiam oferecer, e que era o mínimo, porque a situação na época não era favorável. Mas Jesus disse não. Essa filha não fica assim, não. Eu vou descer na ilha. Aleluia. Que o Espírito de Deus desça em nossos Naim e resolva e traga vida naquilo que não tem vida e está até dentro do caixão, levando ao sepultamento. Mas quando ele chega à ressurreição, aleluia. Quando ele chega, louvado seja o nome dele, aleluia. Onde tinha tristeza, tem alegria. As amigas estavam chorando pela situação dela. Mas Jesus chegou. Jesus chegou, desceu, entrou numa cidade pequena, que ninguém dava nada. Ele desceu, foi lá. Provavelmente ele tinha dito para os amigos, para os alunos, vamos descer em Naim, porque hoje tem novidade dentro de Naim. Aleluia. E quando ele desce, ele traz seus anjos. Quando ele traz, ele vem com provisão, ele vem com resposta, ele vem com ânimo, ele vem com alegria, ele vem com novidade das nossas vidas.
E como não ficou aquela mãe, aleluia, com aquele jovem ressuscitado em suas mãos? Como que aquela mãe não ficou? Porque ele era um homem comum. A Bíblia diz que ele não tinha parecer, não tinha formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza viu para que o desejasse. Ele era um judeu. Então ela deve ter olhado, meu Deus, o que é isso? Esse é o Filho de Deus. Então é isso, se prepare para o impacto. Se prepare para a novidade. É coisas que abalam muitas vezes a nossa estrutura. Como é que aquela mãe voltou para casa? Como aquelas amigas voltaram? Meu Deus, aquela cidade teve festa. Aquela cidade parou para exaltar e glorificar o Filho de Deus. E no meio daquela multidão, alguém que viu a humilhação que ele passou anteriormente, gritou, vejo que Deus, aleluia, levantou um profeta no nosso meio. Porque só um profeta que teria esse poder de trazer alguém que estava em morte para a vida. E é o nosso Deus. Todos os nossos projetos, nossos sonhos, que alguém já colocou no caixão, que pode ter até colocado na terra, o Senhor manda te dizer, eu vou ressuscitar os vossos sonhos. Não vos deixarei só. Eu sou o Senhor, dono da vida. Eu sou Deus, dono do caminho. Eu faço e ninguém pode impedir a minha ação. E é no mundo espiritual, e é no mundo físico, é nas emoções. Ele trabalha. Ele é Deus. Então nós temos que caminhar e pregar esse evangelho, Stephanie, de salvação. Amém. Não esse evangelho que o povo prega. Esse evangelho aí de prisão. Não, o evangelho não é prisão. Evangelho é liberdade. Amém. Só quem é livre consegue. Livre. Eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser, Pode. mas eu não faço. Sou livre. Como brasileira e negra, eu sou livre 2 vezes. Primeiro, pelo Espírito Santo. Segundo, teve até a portuguesa que assinou a Lei Áurea, não é isso? Sou livre. Então, não tem principado e potestade que possa me aprisionar, porque eu sou livre. Jesus disse para mim, né, que eu sou livre dele. Então, tem muitos grilhões que a gente... Não, eu não sou muito. Eu não sou profeta de ficar dando murro em ponta de faca. Né? Colocar uma faca e ficar ali. Não deu, não dá. Não vai. Eu sigo outro caminho. Eu sou assim. Porque Jesus é tão bom que não vale a pena eu inflamar a mim por uma coisa que não vale a pena. Então, deixa tua faca aí, deixa tua razão aí e siga o meu caminho. Porque Paulo, ele viu a Pedro, Barnabé, conversaram, mas não deu. Mas nenhum dos dois deixou de fazer a grande obra do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Depois, quando eles entenderam, houve o perdão, houve a reconciliação, mas cada um no seu lado. Então, existem pessoas que dizem, eu vou ficar, porque Deus disse, eu estou sofrendo, mas eu estou ali. Que ninguém me quer, mas eu... Não. Se for assim, não faça isso. Faça de livre e espontânea vontade. Porque o Evangelho, ele é cura. Ele não é opressão. Não se deixe ser oprimida por ninguém. Amém, minha irmã? Coisa linda. Mais alguma coisa você quer? Linda, meu Deus.